Fala pessoal, no vídeo de hoje eu vou te falar por que é que os bolsonaristas e até mesmo o próprio Bolsonaro está literalmente, eles estão, né, literalmente em pânico. A casa caiu, a Polícia Federal foi até os endereços lá, de certo modo, do deputado Jordi, tá? Mas existe um forte esquema que foi revelado aí e tem algo que realmente chama bastante atenção e fez, né, esse algo fez com que os bolsonaristas em peso, como Pazuello, Valdemar Costa Neto, todos eles atacassem aí hoje, né, recentemente nas redes sociais, o Alexandre de Moraes. A casa caiu para esse bolsonarista aí que foi pego em algo também que eu vou mencionar mais à frente. E também, consequentemente, a casa caiu para os bolsonaristas de modo geral. Eles estão em pânico porque a Polícia Federal, de certo modo, acabou descobrindo aí algo que é literalmente terrível. E nesse vídeo nós vamos falar muito sobre isso. Seja muito bem-vindo, eu sou o Cláudio Pereira, esse é um canal de justiça e política, é muito bom ter você por aqui e, se possível, se você quiser, claro, já aproveita e já deixa um like aí. Gente, ó, é o seguinte, hoje nós vamos falar sobre essa situação, de certo modo, dessa figura aí, ó, que é esse deputado. Esse cara foi pego aí pela Polícia Federal, a Polícia Federal foi fazer uma visita lá nos endereços dele. E agora ele ficou em pânico, tá? Porque a Polícia Federal acabou descobrindo um forte esquema aí dele, supostamente, tá? E vai jogar pra cima desse cara aí anos de jaula. Eu vou falar mais ou menos aqui, mais ou menos não, eu vou detalhar pra você, vou falar quais são os crimes e falar aí uma pena estipulada pra ele. E é por isso que eles estão em pânico. E a Polícia Federal também, né? Ou, consequentemente, a Polícia Federal pegou um produto lá na casa dele que despertou essa fúria aí nos bolsonaristas. Já aproveita e já deixa um like aí e vamos lá saber sobre essa situação de hoje, que é a desse bolsonarista aí, que é aliado do presidente Bolsonaro, tá? Que está literalmente em pânico. Esse cara chama o Carlos Jordi, que é alvo da Polícia Federal, né? Que teve aí, é alvo da Polícia Federal e teve aí uma batida na casa dele. Quem autorizou tudo isso aí foi, consequentemente, a PGR, que foi para cima dele, né? Junto com o ministro Alexandre de Moraes, que autorizou. Então, isso literalmente fez com que esse cara ficasse em pânico, tá? Por que ele ficou em pânico? De certo modo, tá até errado ali o botão, mas por que ele ficou em pânico? A Polícia Federal acabou descobrindo alguns elementos lá na casa dele e a gente vai mencionar aqui, não só ele, é importante a gente falar, mas também Valdemar Costa Neto e dentre outros aí. O que foi veiculado, foi mostrado aí para o público de modo geral é que os bolsonaristas estão muito preocupados, né? Porque o ministro Alexandre de Moraes autorizou tudo isso. Mas tá, por que é que o Valdemar Costa Neto, que o Flávio Bolsonaro, que o Carlos Bolsonaro e também o Pazuello, Ramagem, todos eles foram a público para poder tentar defender aí o Jordi? Por que será que esses caras foram a público para tentar defender o Jordi? Bem, como eu mencionei para você, esse Jordi, ele tá sendo um alvo aí da Polícia Federal. Esse cara foi pego aí em uns esquemas, né? Através, de certo modo, da operação Lesa Pátria, tá? Que é destinada a identificar e saber quem financiou, quem planejou, quem citou os ataques aos três poderes aí no 8 de janeiro. Tá? Foi o ministro Alexandre de Moraes que, de certo modo, deu parecer favorável junto aí com a PGR, e é por isso que os bolsonaristas, né, foram para cima dele. Tá, o que o Carlos Jordi tem a ver com tudo isso? O Carlos Jordi, né, teve aí, de certo modo, foi pego em um esquema onde ele estava trocando ideias ou conversando com um cara que era organizador aí dos ataques golpistas. Essa que é a realidade. Então foi descoberto esse esquema, que ele estava conversando com esse organizador, e esse organizador aí dos ataques lá do 8 de janeiro, esse cara era candidato, tá? Esse é o que é o pior. Ele, se eu não me engano, ele era suplente. E aí, o que acontece? Através disso, né, dessa conversa que foi vazada, a Polícia Federal fez a busca e apreensão aí nos endereços do deputado. A Polícia Federal acabou descobrindo aí algumas coisas nesses telefonemas, nessas conversas, através lá desse cara que era suplente, né, e que era, vamos dizer, um funcionário do Jordi. A Polícia Federal provavelmente deve ter encontrado alguns documentos lá no celular desse cara, né, encontrou também uma conversa, e aí foi pra cima do deputado. Não foi à toa que a Polícia Federal
foi para cima dele. Segundo a própria Polícia Federal, foram descobertas informações obtidas nas fases anteriores, né, dessas operações aí, e diz que existem fortes ligações, essa que é a realidade, entre esse vereador, né, suplente lá da Câmara, e é por isso que eu falo aqui sobre a importância da gente, de certo modo, saber escolher os caras que vão estar lá representando a gente, por conta disso. Esse cara que era suplente lá de vereador lá eu acho que, salvo engano, no Rio, que é o CVC mais conhecido, esse cara estava organizando em grupos aí de redes sociais, em 15 grupos de WhatsApp, só coisas, né, para poder bloquear estradas e supostamente, tá? Vamos colocar aqui no mundo da suposição, mas ele era um cara que poderia ser vereador. E olha só o nível da conduta dele. Esse cara estava envolvido com esse cara aqui, ó, que é o Jordi, tá? E aí foi aonde a Polícia Federal começou a ligar umas coisas com a outra. O cara tava lá num grupo de 15 WhatsApp. E o pior de tudo isso é que a polícia descobriu um diálogo dele muito comprometedor. E aí você fala assim, tá, mas e qual é a parte que os bolsonaristas estão com medo? Calma, fica tranquilo. Você já deixou o like aí? É de graça, não te custa nada. E a gente vai falar mais sobre isso, tá? É importante você dar um like, porque depois o YouTube vai entender que esse conteúdo é importante para você e na próxima vez ele vai te notificar. Por isso que é importante você aí já deixar um like, beleza? Então, como eu já havia mencionado para você sobre essa situação aqui, a Polícia Federal encontrou fortes indícios desse cara aqui, né? Do cara que era lá suplente, com esse Jordi que você tá vendo aí. Esse cara é líder, né, do PL, é um cara que tem uma influência muito grande, talvez nem tanto nem tanto nas redes sociais de maneira absurda, mas ele tem, né, um conhecimento muito grande, sabe, ali de certo modo tem uma articulação, e a Polícia Federal encontrou esses indícios que ele tava conversando com esse cara. Tá, mas você fala, tá, Claudio, mas eu quero saber a parte que, por que é que os bolsonaristas estão com medo, com tanto medo assim, tá? Olha só o que a Polícia Federal descobriu do Jordi, desse cara aí que tava de certo modo causando transtorno, constrangimento. Olha só, a Polícia Federal descobriu que ele estava, de certo modo, conversando com esse rapaz, com esse outro lá, que era, na teoria, funcionário dele, e você vai saber por que ele era funcionário dele, tá? A Polícia Federal encontrou lá uma conversa do Jordi com o CVC. E aí o Jordi vai, né, e liga, né, conversa com o rapaz. Bom dia. O cara fala assim: bom dia, meu líder, né? Qual direcionamento você pode me dar, né, pra gente poder parar tudo isso, né? Aí o deputado, já preocupado e já, de certo modo, já ligado, sabendo que poderia constantemente cair a casa pra ele aí, né, consequentemente cair a casa pra ele a qualquer hora, já falou assim pra ele: beleza, irmão, como é que você tá? É o seguinte, eu posso falar com você, posso ligar pra você, porque através das conversas de WhatsApp, e se ele não apagasse, iria ficar registrado e a casa podia cair. Então ele já pegou, já tava ligado, já tava assim, por isso que ele perguntou: fala, irmão, beleza? Então, pode falar aí? E aqui é onde a gente vai saber aonde que os bolsonaristas estão com medo. Aí o CVC disse o seguinte, tá? Posso, irmão? Quando puder, me liga, tá? Falou pra ele lá, quando você puder, me liga. Então, existem, né? O que a Polícia Federal descobriu? Que existem fortes ligações aí, de certo modo, né? Os fatos investigados constituem, em tese, crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, associação criminosa, incitação ao crime, informou aí a Polícia Federal. Ou seja, em resumo, praticamente aí, né? Anos de jaula. Essa aqui é a realidade em relação a esse deputado, tá? Mas você fala assim, tá, mas e aí, qual é a parte? Por que é que o Bolsonaro tá em pânico e tal? Bem, você já deixou o like? Já, espero que sim, tá tudo certo. Ó, os bolsonaristas, né, que foi o Flávio Bolsonaro, veio a público, disse que é uma perseguição, o Pazuello, Carlos Bolsonaro, Ramagem, que tá com sérios problemas lá, até mesmo com a Polícia Federal, pelo fato de estar espionando muita gente aí, eles estão preocupados, que é justamente porque esse deputado aqui, pessoal, quando a Polícia Federal encontra lá um celular, né, ou muitas vezes exposto lá os dados, as conversas, imagina o seguinte, que ele esteja, esse cara tinha 15 grupos de WhatsApp, provavelmente deve ter voz, deve ter, né, áudio lá, né, consequentemente deve ter, como é que eu posso mencionar pra você, foto, vídeo, toda a ligação. Então, o ônus da prova cabe a quem acusa, é a Polícia Federal que tá acusando. E se a Polícia Federal chega lá, tá acusando, consequentemente, quem acusa aí é a PGE, mas a Polícia Federal encontra
documentos o suficiente para poder, de certo modo, levar esse cara aqui à condenação, é 30 anos de jaula. E aí você fala assim, tá, mas e aí? Eu quero saber o seguinte, Cláudio, eu quero saber qual é a parte que faz com que esses bolsonaristas estejam com medo. É simples. Se esses bolsonaristas, Ramagem, Flávio Bolsonaro, Carlos Bolsonaro e o até mesmo o Pazuello, né, que veio a público dar uma declaração horrorosa, esses caras, se eles tiverem conversado com esse deputado aí, Jordi, e o Valdemar Costa Neto, dentre outros, todos eles vão pra jaula juntos, porque ele não vai cair sozinho, ele literalmente vai cair e vai levar muita gente com ele. É esse o maior problema e esse é o maior medo dos bolsonaristas, essa aqui é a dura realidade, porque você imagina, esse cara aí que é, desculpa, aqui tá um pouco calor em São Paulo, não sei como é que tá aí, mas aqui tá um pouco quente. Esse cara aqui, voltando ao assunto, esse cara aí, se ele cair, ele não vai cair sozinho, porque de certo modo, mais cedo ou mais tarde, ele vai fazer qualquer tipo de acordo, delação premiada, para ele, de certo modo, ter aí um benefício e ter alguma vantagem. Ele não vai ficar preso sozinho. Ele provavelmente foi beneficiar alguém. Por que é que ele tinha o poder de parar tudo, ou todo o Brasil, autorizar para poder colocar, né, um constrangimento geral? Por que é que ele iria fazer isso só para benefício próprio, para ele? Claro que não, eu acho que ele já estava até eleito, tá? É bem provável que ele já estava, estava eleito. Essa aqui é a realidade. Agora, ele vai ser penalizado, provavelmente, se tiver comprovado lá, porque ele estava literalmente em pânico. Vai jogar outras pessoas junto com ele na jaula e a casa vai cair. Essa que é a dura realidade. Então, por isso que eles estão preocupados, porque encontrando todas as provas lá, provavelmente vai respingar em uma pessoa. E essa pessoa, você já sabe, começa com J de Jair e B de eu não me lembro o restante. Então, você comenta aí, deixa um like. Obrigado pela presença, obrigado pelo moral. Agradeço demais você ter assistido o vídeo até aqui. E hoje sai um vídeo maior, né? É isso, abraço. Obrigado, pessoal.